Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Tudo bem nos seus lares, no seu trabalho? Bem-vindos ao canal Estudos e Pregações Bíblicas. Eu quero, nesta tarde, deixar um texto lido para a nossa meditação. Quero falar um pouco deste texto. Este texto está no livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido como o livro primeiramente chamado de Atos do Espírito Santo, e ele apresenta Cristo, o Cristo de Deus, o Cristo pregado, o Cristo anunciado, sendo que na velha aliança, na antiga aliança, nos livros que compõem o Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele é predito, ele é prometido, ele é profetizado, e cada livro da antiga aliança apresenta uma face, o Senhor Jesus, dentro de um âmbito, dentro de uma face. E então, o Senhor Jesus, no Antigo Testamento, ele é prometido. No livro nos livros da Nova Aliança, nos evangelhos do Senhor Jesus, mais escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é revelado. Ele é apresentado como o Cristo revelado. Aquele que estava no seio do Pai, aquele que foi profetizado, que foi prometido, predito, do livro de Gênesis a Malaquias, mas que agora, nos evangelhos, ele é revelado. E a sua revelação começa com o seu nascimento, como uma criancinha, né? Uma criancinha no ventre de Maria, foi concebido pela ação gloriosa e miraculosa do Espírito Santo. E então o Senhor Jesus não teve nenhuma participação, a sua concepção não teve nenhuma participação pecaminosa, não teve nenhuma participação da mancha maculada do pecado, herança dos nossos pais adâmicos, né? Adão e Eva. Nasceu de um ventre de uma virgem que ainda não tinha conhecido o homem, ou seja, não tinha ainda mantido relações com o homem, relações normais ou conjugais com o homem, né? E foi concebido pelo Espírito Santo. E então, os evangelhos nos mostram, então, a concepção do Senhor Jesus, nos mostra o nascimento, mostra para nós Deus providenciando a fuga de seus pais, juntamente com ele, para o Egito, para fugir da ira do rei Herodes. E depois mostra a volta dele, né? Ele foi habitar em Nazaré. Ali ele cresceu, e quando ele era adolescente, a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria diante dos homens, né? Ele crescia em graça e sabedoria de Deus diante dos homens. E aos 30, aproximadamente com 30 anos, ele foi batizado por João Batista. João Batista, a princípio, sentiu dificuldade em batizar o Senhor Jesus, porque ele não se achava digno, né? Ele fala para Jesus, eu tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até mim para que eu seja batizado, que o Senhor seja batizado por mim. E então o Senhor Jesus fala com ele, deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Cumprir aqui, queridos, quer dizer, satisfazer a justiça divina, que clamava por uma satisfação desde a queda
dos nossos pais adâmicos, Adão e Eva, né? Desde que eles entregaram, desde que eles entregaram, desde que eles deram voz, né? Deram ouvidos à voz da serpente e desobedeceram a Deus, e então, desde então, nós nascemos com essa herança. E então, a justiça divina clamava por uma satisfação, a perfeita justiça de Deus clamava por uma satisfação. E se não houvesse essa satisfação, a nossa caminhada ia terminar fatidicamente na condenação eterna. A nossa existência aqui iria terminar na condenação eterna. Estávamos destinados a isto. E às vezes alguém até questiona, não, mas eu não estava lá, não, mas se nós estivéssemos lá, seguramente nós não iríamos agir diferente de Adão e Eva. Porque nós temos em nossa índole humana algumas deficiências que nos mostram que se nós estivéssemos lá, agiríamos da mesma forma. E então, o Senhor Jesus, ele veio para remir o gênero humano, para nos remir dos nossos pecados. E os evangelhos nos revelam isto, né? Os evangelhos nos revelam isto. E então o Senhor Jesus foi batizado, né, para cumprir os desígnios de Deus, né, para cumprir a justiça de Deus, diferentemente de nós, que nós não somos batizados para cumprir a justiça de Deus. Nós somos batizados para simbolicamente, como símbolo do arrependimento dos nossos pecados, como símbolo do sepultamento do velho homem e o surgimento, a ressurreição do novo homem em Cristo Jesus. Aí Paulo vai nos dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E então, na nova aliança, o Senhor Jesus, nos evangelhos, ele é revelado. No livro de Atos dos Apóstolos, ele é pregado. E nas cartas gerais e nas cartas paulinas, ou epístolas paulinas, epístolas gerais, ele é ensinado, ele é explicado. E no livro de Apocalipse, ele é aguardado, ele é esperado. Não por acaso o livro de Apocalipse termina Maranata, isto é, o Senhor vem, ou ora vem, Senhor Jesus. Então, desde então, quando o Evangelho é pregado para nós somos levados ao arrependimento pela ação do Espírito Santo em nossos corações. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos convence da necessidade de salvação. E então nós vamos aprendendo, né, acerca do Senhor Jesus e vamos vivendo uma vida com Ele. E de acordo com o livro do Apocalipse, vamos aguardando a sua volta. Ele virá. O Senhor Jesus Cristo, ele voltará. Ainda que alguns não acreditem, alguns acham que é uma lenda, que é uma fábula, que é primário esta ideia, mas ele voltará. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus foi ascendido ao céu, e os anjos chegam diante dos discípulos, dos apóstolos e dos demais discípulos que estavam por ocasião da assunção de São Jesus, 2 anjos, né? E fala para eles, varões galileus, que vocês estão olhando para cima. Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim como vocês viram ele ir, ele vai voltar. Então o Senhor Jesus vai voltar para ressuscitar aqueles que dormiram em Cristo, né? A primeira ressurreição, aqueles que dormiram em Cristo. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares. E o apóstolo Pedro, então no seu primeiro sermão após o dia de Pentecostes, e então os discípulos, aproximadamente um grupo de 120 pessoas, foram cheios do Espírito Santo, e alguns não entendendo,
diziam que possivelmente eles estavam embriagados. E então, o apóstolo Pedro, ele inicia seu primeiro sermão no versículo 14, e no versículo 22, é o texto que nós queremos abordar. O apóstolo Pedro, ele diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós e o crucificaste e o mataste pelas mãos de homens injustos. Mas Deus, ele o ressuscitou. Ressuscitou solta as ânsias ou as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido ou perturbado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, o apóstolo Pedro, ele prega esse sermão de uma forma bem direcionada, bem colocado, com palavras bem colocadas, por uma ação maravilhosa e direta do Espírito Santo na sua vida e no seu coração. E então, ele apresenta aqui no versículo 22, o Senhor Jesus, o Nazareno, como varão aprovado por Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, o seu ministério foi totalmente carimbado, credenciado por Deus, né, pelo Pai, e esse credenciamento se deu através de maravilhas, prodígios e sinais. Prodígios, maravilhas e sinais. O ministério de João Batista foi maravilhoso, mas não houve esses sinais. Houve sinais por parte de alguns homens da antiga aliança, como Elias, como Eliseu, Josué, Moisés e outros mais, mas foram sinais, sim, advindo de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, sim, mas foram sinais que eram ocasionais. Mas no ministério do Senhor Jesus Cristo, esses sinais eram odiernos. Todos os dias tinham sinais, maravilhas, libertação, salvação no ministério do Senhor Jesus. E Deus, por algumas vezes, ele evidenciou esse credenciamento, essa garantia, este selo da parte dele no ministério do Senhor Jesus, quando ele se manifestava lá do seu alto trono, ele dizia: este é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. O Senhor Jesus deu muito prazer para o Pai. Foi muita obediência, muita humildade, muita submissão. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos livros Filipenses, capítulo 2, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus o maravilhoso exemplo de obediência, submissão e humildade. Submissão ao Pai, humildade, né? E nós precisamos de aprender com ele. Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então, o Senhor Jesus, em tudo, ele foi aprovado por Deus. Foi entregue, né, pelo determinado conselho e presciência de Deus, não é? E porque não havia outro à altura do Senhor Jesus.
nenhum dos santos do Antigo Testamento, com toda a sua fidelidade, estava à altura do Senhor Jesus. E olha que nós falamos com muita mesura, com muita reverência, não é? De Daniel, de José, não é? Moisés, Elias, Eliseu e outros mais, são muitos, né? São diversos homens, e a galeria dos heróis da fé no capítulo 11 da carta escrita aos Hebreus vai nos lembrar o nome desses homens e mulheres de Deus. Mas eles não estavam à altura de desempenhar uma função redentora tão maravilhosa, tão perfeita como o Senhor Jesus. E então, ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Mas ao terceiro dia, Deus ressuscitou ele. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, a morte precisou aguardar o Senhor Jesus dizer para o Pai: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vamos relembrar uma palavra que não é inédita, não é? Muito ministrada, muito falada, e na verdade consumado quer dizer tetelestai, que quer dizer está tudo pago. Mas há algumas variações aí, e uma das variações quer dizer está tudo pago na sua totalidade. Não tem nenhuma parcela para trás. Essa promissória, a promissória do pecado está totalmente paga. Não está ficando nada para trás. E então, naquele breve momento, a morte teve o poder sobre o corpo de Jesus de uma forma temporária. E este poder não foi por causa da mácula do pecado na vida de Jesus. Porque, novamente, o escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus jamais pecou, jamais falhou. Não tem nada na vida e no ministério do Senhor Jesus que nos aponta uma unha de pecado ou de desagrado ou desobediência ao Pai. Então, mas por causa dos nossos pecados, ele precisou passar pela morte. Mas ato contínuo, que ele entregou o Espírito nas mãos do Pai e expirou. Aí, a partir daquele momento, estava efetivado a nossa redenção, a nossa salvação. Glória a Deus. E então, daquele momento em diante, a morte não teve mais poder sobre o corpo de Jesus. Foi apenas um pequeno tempo, por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Então, por isso que aqui o apóstolo Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, ele fala aqui no versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias ou dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, não havia na vida do Senhor Jesus, no corpo do Senhor Jesus, na vida do Senhor Jesus, nenhuma porta de legalidade, nenhuma brecha de legalidade que outorgasse autoridade para a morte reter o corpo de Jesus Cristo na sepultura. Então, a morte olhava, numa conjectura, a morte olhava, não havia nada para segurar Jesus, não tinha nada para acusar Jesus, não tinha propina, não tinha o famoso jeitinho brasileiro, não tinha falso julgamento, não tinha inveja, não tinha nenhum sentimento nocivo na vida de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, para a morte segurar ele na sepultura. Por quê? Jesus não nasceu com a mácula do pecado. Jesus não tinha na sua vida. Só está debaixo da autoridade da morte, do poder da morte,
somente aquele que é nascido com a mácula, com a mancha do pecado. A mancha do pecado que acometeu o Senhor Jesus, temporariamente, momentaneamente na cruz do Calvário, foram os nossos pecados, não foi o pecado dele. E então, por isso, não era possível que ele fosse retido por ela. E o versículo 27, para nós resumirmos, o versículo 27 diz assim: pois não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A corrupção. Ou seja, como a morte não tinha nenhuma porta de legalidade, não tinha nenhum poder sobre o Senhor Jesus, então também não foi concedido a ela a prerrogativa de deixar a alma do Senhor Jesus no Hades. O Hades, antes, nós sabemos, só para relembrarmos, né? Antes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, o Hades, ele compreendia um lugar que ficava os santos, os profetas de Deus, os homens e as mulheres de Deus, e aqueles que não eram pessoas de Deus, aqueles que não tinham temor a Deus, aqueles que não passavam para a eternidade como servos de Deus, ficavam todos no mesmo nível. Sendo que, de acordo com o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, este lugar, o lugar dos santos e dos não santos, eram separados por um grande e intransponível abismo. O texto do Evangelho de Lucas vai nos mostrar, né, a passagem do rico e do mendigo Lázaro. Um morreu, foi para o Hades, mas no seio de Abraão. O outro morreu, foi para o Hades, mas foi para o tormento eterno. Não porque ele era rico. A riqueza não faz ninguém condenado automaticamente. Muito pelo contrário. A riqueza sendo bem adquirida, a riqueza sendo bem administrada, adquirida de forma lícita, é uma bênção. E o que o Senhor Jesus nos orientou é para não colocarmos nosso coração, os nossos corações, né, nas riquezas deste mundo, né, porque as coisas deste mundo passam, né, o mundo passa. Então, a pessoa pode ser rica e pode ser temente a Deus. Pode ser um empresário bem-sucedido e ser temente a Deus. Haja vista Jó, haja vista Abraão, né, e outros mais, José de Arimateia, né, Nicodemos, o príncipe dos judeus. Então, pessoas que tinham riquezas, mas eram tementes a Deus. Então, o rico foi para o Hades, para o tormento, não porque era rico, mas porque era avarento. E Lázaro, em contrapartida, foi para o seio de Abraão. Não simplesmente porque era pobre, porque a pobreza não credencia ninguém automaticamente para o céu, não é? E há pessoas que são pobres e são pecadoras, não querem se arrepender, não temem a Deus. Então, é porque ele era temente a Deus. Então, ele foi para o seio de Abraão, porque ele era temente a Deus. E então, mas após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, essa situação mudou. Então, durante o período em que o Senhor Jesus, antes do período do tempo do Senhor Jesus ressuscitar, então a morte não segurou o corpo dele, não segurou ele lá na sepultura, fica quieto aí, não é? Não, pelo contrário. O Senhor Jesus, ele desceu às partes baixas da terra. E aí Paulo vai nos dizer na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, né, que ele, subindo ao alto, levou consigo cativo ou cativeiro, ou seja, ele pegou os santos, né, da antiga aliança e de todos aqueles que eram servos de Deus, e levou, então, eles, trasladou o seio de Abraão para as regiões celestiais, não é? Não as regiões celestiais onde ficam as hostes das maldades, não. Na proximidade do trono de Deus.
E então, por isto, aqui o texto diz, pois não deixarás a minha alma no Hades, Davi profetizando pelo Espírito, profetiza acerca de Cristo, dizendo, pois não deixará a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então o Senhor Jesus, ele morreu sim por nossos pecados, e ele foi sepultado, mas também, como ele não tinha mácula do pecado, não tinha mancha do pecado na sua vida, ele não era pecador, jamais, nunca pecou, então também o seu corpo não entrou em corrupção, ou seja, não entrou em decomposição, não deu mau cheiro, não deu mau cheiro, né? Seu corpo não se encheu de bicho, não é? Pelo contrário, o seu corpo permaneceu incólume, e ele ressuscitou com um corpo imortal, né? Ele ressuscitou com um corpo glorificado, né? Ele ressuscitou agora não mais com um corpo limitado durante seu ministério terreno. Não, ele agora ressuscitou com um corpo glorificado. E aí a palavra de Deus nos traz uma promessa maravilhosa, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, que ele diz assim, que assim como nós seremos semelhantes a ele. Ou seja, por ocasião da volta do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o nosso corpo abatido, diz Paulo, que será também transformado. Será transformado, né? Será transformado de um corpo mortal para um corpo imortal. E será transformado de um corpo corruptível, ou seja, que se decompõe após a morte, para um corpo incorruptível. E aí acabou doença, acabou estresse, acabou irritação, acabou angústia, acabou depressão, porque quando isso acontecer, e essa promessa está na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, a partir no capítulo 4, a partir do versículo 13. E também ainda na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 52. Então, a partir deste momento, do cumprimento dessa promessa, o nosso corpo vai ser transformado. Estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, meus amados. E o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele foi plenamente um varão aprovado por Deus entre nós, com maravilhas, prodígios e sinais. Nele não se encontrou nenhuma mancha e nenhum sinal de corrupção. Que Deus continue abençoando a todos em o nome de Jesus e conceda um restante de tarde abençoado para todos nós, um decorrente de semana abençoado para todos nós, em o nome de Jesus. Fique com Deus.